Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Douglas e a gente vai começar agora a resolução de mais uma prova do vestibular da UFSC de 2026. Prova de matemática. Primeira questão, questão 21, diz o seguinte: durante uma partida de futebol, o goleiro repõe a bola em jogo por meio de um chute com a bola no ar. A partir desse momento, a altura da bola em relação ao solo é definida matematicamente em função do tempo, por h de t é igual a menos 4t ao quadrado mais 12,8t mais 0,6, em que h de t é a altura da bola em metros e que t é o tempo em segundos após o chute. Com base nessas informações, determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Então aqui, ele trouxe para a gente uma ilustração. Tem um jogador de futebol, ele está chutando a bola. O que eu observo? A bola não está no solo. Ele chutou a bola que estava no ar. Aqui, chute com a bola no ar. Então a bola não começa a partir do chão, ela começa já de uma determinada altura. Esse movimento da bola, esse chute, ele vai fazer, lá em física a gente chama de lançamento oblíquo, ou seja, ele vai fazer uma trajetória parabólica, ou seja, vai formar uma parábola. E o que é a parábola? A parábola é o gráfico de uma função do segundo grau. Então aqui, então ele pegou essa trajetória da bola e modelou ela por meio de uma função do segundo grau. H de t é igual a menos 4t ao quadrado mais 12,8t mais 0,6. O que a gente sabe? O t está no lugar do x. E x o que é? É a variável independente, certo? Então o t é a variável independente. O h está no lugar do y, que é o quê? A variável dependente. Dependente por quê? Porque depende do valor do x, ou seja, h depende do valor de t. Então, h, variável dependente, é a altura da bola em metros. E t, a minha variável independente, é o tempo que é medido em segundos. Então vamos lá, vamos esboçar o nosso gráfico. Comecei aqui, sem surpresa, já trabalhando com o gráfico na tela. H de t menos 4t ao quadrado mais 12,8t mais 0,6. O que eu tenho no eixo do x? O eixo das abscissas eu vou ter o tempo em segundos. É importante? É importante. Por quê? Teve uma prova da UFSC, já faz uns, 6, 8 anos, que tinha uma questão também, que o jogador de futebol chutou a bola, só que naquela questão não era tempo. Aquela questão ela trabalhava com a distância do gol. E nesse caso não, nesse caso eu estou trabalhando com duas variáveis, o tempo e a altura. E no eixo do y está o quê? A altura, em metros, certo? A altura da bola. Importante, o tempo ele tem que ser o quê? Tem que ser positivo, porque tempo negativo é como se eu estivesse indo em direção ao passado, certo? Então não serve. E a altura também tem que ser positiva, porque se eu tiver uma altura negativa, o que acontece? É como se eu estivesse indo abaixo do solo, é como se eu estivesse indo para o subsolo, alguma coisa nesse sentido. Então, para a modelagem da nossa questão, a gente vai trabalhar tanto com o tempo quanto a altura positivos. O x positivo e o y positivo, quando que aparece isso? Para os valores no primeiro quadrante, certo? Mas Douglas, o que tu botou um pedacinho aqui? Eu botei esse pedacinho do segundo quadrante, que é o finalzinho da parábola, apenas para no próximo item a gente calcular a raiz, certo? Mas o que interessa para a gente aqui, é do intercepto até o vértice, depois desce e para aqui, para na segunda raiz. Ok? Então vamos lá. Continuando a análise da função do segundo grau. Qual é o primeiro coeficiente? É o azinho, menos 4. Se o azinho é negativo, significa o quê? A negativo com cavidade para baixo, certo? Ok. Com cavidade para baixo, o vértice vai ficar em cima e o vértice vai ser chamado de ponto máximo. O B maior que zero, está aqui, 12,8. O B, quando é positivo, o que eu sei da parábola? A parábola ela tem duas bandas, duas metades. Uma parte vai ser crescente e a outra vai ser decrescente. Se o meu B é positivo, significa que o gráfico da parábola vai cortar o eixo do Y na subida, certo? B positivo corta na subida, B negativo corta na descida. Nesse caso ele está aqui, está cortando aqui, certo? Na subida, na primeira metade da parábola. Vamos supor que o B fosse negativo, certo? Fosse menos 12,8. Quando é que ele ia cortar? Ele ia cortar aqui, A parábola ia começar aqui, ia subir até o ponto máximo e depois ia descer e ia cortar na descida, certo? Então não é o caso. B positivo corta na subida.
Tá, mas além de cortar na subida, ele corta em qual ponto? Ele vai cortar no valor de 0,6. Esse 0,6 é o intercepto, que é esse valor aqui, ó. Certo? É o termo independente da minha função, é o valor que ele vai cortar o eixo do y. Por quê? Porque nesse ponto é o ponto em que o x é igual a zero. Quando x é igual a zero, ou, né, no caso t é igual a zero, todos os termos que tem t vão ser anulados. Vai ficar o quê? Vai ficar só o 0,6 no final, que é o valor que não tem nenhuma variável, nenhum tzinho. E qual é a outra informação importante? É o determinante, né? O delta. Eu sei qual é o delta? Não, eu não sei, eu teria que calcular. Mas eu posso assumir que o meu delta é positivo? Posso. Por quê? Porque não faria sentido o meu delta ser negativo, porque delta negativo, toda a parábola estaria no terceiro e no quarto quadrante, certo? Não ia ter nenhum valor no primeiro e segundo. E se o delta fosse igual a zero, o vértice da parábola ia ser aqui, ó, ia ser a raiz, e ele ia estar sobre o eixo do x. E se eu tivesse toda a minha parábola do eixo do x para baixo, eu não ia ter altura em metro. Então não ia fazer sentido, certo? Então o que eu posso presumir? Eu posso presumir que o delta dessa equação é um delta maior que zero. Por quê? Porque eu preciso modelar a questão para que digamos que a parábola fique no primeiro quadrante. Ok? Então vamos lá. Agora vamos para o item 1 da questão. O item 1 vai falar o quê? Da altura da bola no momento do chute. Ora, o momento do chute, o que é? O momento do chute é o tempo igual a zero. Tempo igual a zero é aqui, ó, esse valor aqui, ó. E quando que o tempo é igual a zero? Opa, quando o tempo é igual a zero, todos os termos da minha função vão zerar, menos o último, que é o intercepto, que é o nosso c. Ou seja, eu já sei a altura do tempo igual a zero, que é a altura da bola no momento do chute, sem fazer conta. Eu só olhei a função e já sei, ó, tempo o c é igual a 0,6, ok? Então eu não preciso nem fazer conta aqui, ó. Meu azinho tá aqui, ó. O A é um ponto, que é o meu intercepto, ele tem coordenadas t igual a zero, e o meu H vai ser o quê? 0,6 metros, ok? Ah, Douglas, estou inseguro, quero fazer conta. Então, vamos lá. Se eu sei que o meu t é igual a zero, que é a minha variável, é só pegar e botar no lugar do t, eu vou botar zero. Substituir, aplicar a minha função no ponto igual a zero. Então, 0 ao quadrado, 0, vezes menos 4, 0. 12,8 vezes 0, 0. 0,6 fica 0,6. Somei tudo, deu o quê? H aplicado em 0 igual a 0,6. 0,6 o quê? 0,6 metros. Como no enunciado, no item da questão, ele quer em centímetros, vou ter que converter de metros para centímetros. Como é que faço isso? Multiplico por 100. 0,6 vezes 100 dá 60 centímetros, certo? Então, a altura da bola no momento do chute é 60 centímetros em relação ao solo? Exatamente. Então, o item 1 da questão 21, então, está correto.